Uma questão de coragem. Em entrevista ao Expresso, o Presidente da Assembleia da República defende que é preciso aumentar os salários dos titulares de cargos políticos para atrair os mais bem preparados. Aguiar Branco sublinha que não é bom para a democracia que apenas venham para a política aqueles que têm fortuna e não precisam do salário, ou então aqueles que, não conseguindo melhores remunerações através de outras atividades, optam pela política. É o ponto de partida para este Tira-Temas com Duarte Pacheco e Vitalino Canas, a quem agradeço a disponibilidade para estarem connosco nesta tarde política. Duarte Pacheco, comece por si. Tem razão o Presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco? Muito boa tarde, um cumprimento ao Vitalino Canas. Sim, tem toda a razão. Há muito tempo que o assunto é tabu, mas eu recordo que já há muitos anos o Presidente Almeida Santos foi, se calhar, o primeiro a tocar nesta matéria. E claro que foi ridicularizado, as pessoas comentam, porque para muita gente, quem ganha mais do que 1.500 euros já é rico. Mas não é assim. E de verdade, nós queremos os melhores ou não queremos os melhores? Nós queremos que um Presidente da Câmara de Lisboa vai gerir um orçamento de mais de 1.000 milhões de euros e receba menos que um gerente bancário. Eu tenho estado a fazer convites de eleições autárquicas para o próximo ano. Tive uma pessoa que disse: eu sou diretora financeira de uma empresa, vou ganhar o dobro do que ganharia na Câmara. Tu és doido. Ou outro que era médico disse a mesma coisa. E, portanto, acabamos depois por recortar ou quem, de facto, não tem outra coisa para fazer na vida, ou quem é muito rico e pode baixar o rendimento mensal, garantindo a mesma qualidade de vida à sua família. Caso contrário, as pessoas não aceitam vir para a política. E depois, claro, ficam as pessoas, se calhar, menos habilitadas e pagamos todos por isso, porque não são os mais competentes que vão gerir o dinheiro de todos nós. Vitalino Canas, concorda também com esta visão do Presidente da Assembleia da República e Duarte Pacheco, pelos vistos, acaba de subscrever também tudo aquilo que ele disse? E se sim, como é que chegamos aqui? Boa tarde, cumprimento-vos a todos também e ao Duarte Pacheco. Eu concordo em parte, mas abordaria a questão de outra maneira. Eu acho que seria interessante, até por uma questão de fundamentação de qualquer decisão que se pudesse vir a tomar, que seria interessante fazer um estudo em relação àquilo que eram os salários dos políticos, direi, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, comparando com os seus congêneres noutros países e comparando com outras profissões. A percepção que eu tenho é que os salários dos políticos têm vindo a desvalorizar-se sucessivamente, quer na comparação com os congêneres europeus, com os deputados de outros parlamentos na Europa, quer em relação às classes profissionais com os quais, em alguma medida, se podem comparar. Enfim, nunca se pode comparar a responsabilidade de um político pelas decisões que tem de tomar com a responsabilidade de alguns profissionais. Mas eu diria que se quiséssemos encontrar aqui algum termo de comparação, poderíamos ir buscar profissionais liberais, poderíamos ir buscar consultores, gestores de empresa, e verificar o que é que se passou ao longo destas últimas décadas. Eu acho que as pessoas talvez chegassem à conclusão de que, de facto, os políticos viram os seus salários muito desvalorizados e que isso não é bom para a democracia. Estamos aqui a ouvir um ruído, não sei se era o Duarte Pacheco a querer interromper ou se é um ruído de fundo. Eu ouvi esse ruído e interrompi, mas creio que deixei a minha ideia clara, ou seja, acho que se pode enfrentar esse assunto, não começando pelo topo, ou seja, não começando logo por dizer que tem de haver o aumento dos salários, mas fazendo um trabalho que me parece essencial, até para se poder apresentar isto do ponto de vista público. Eu já não desempenho nenhum cargo político, enquanto desempenhei nunca me pareceu que fosse uma questão essencial, mas há aqui também uma questão de justiça, e se calhar essa questão de justiça teria de ficar bem demonstrada através, digamos, do procedimento que eu aqui deixei. Duarte Pacheco, sugeria há pouco, de resto à semelhança do que faz Aguiar Branco nesta entrevista ao Semanário Expresso, que a democracia já está a pagar um preço por esta dificuldade de atrair pessoas de indiscutível mérito. De que forma é que se manifesta esse preço? É que dei-lhe dois exemplos que são reais. E como todos sabemos, olha, o governo até do Dr. Passos Coelho, quando o primeiro convite para o Ministro das Finanças foi alguém que disse logo que não estava disponível para baixar a qualidade de vida da sua família
para vir para a política e para o governo prestar um serviço ao país. Fazia-lhe esta pergunta mais no sentido, por exemplo, se o debate parlamentar hoje reflete esta dificuldade de atrair pessoas com outro grau de preparação. O debate parlamentar também, mas aí ainda é o único sítio das funções públicas a tempo inteiro que não exige exclusividade. E ao não exigir exclusividade, nós temos pessoas de mérito no Parlamento que aceitam ir para o Parlamento, apesar de todas as dificuldades, ainda conseguem manter a sua vida profissional mínima e, portanto, não se afastam completamente daquilo que seria o normal. Já outras situações, no Governo ou nas autarquias, é mesmo de todo. Mas mesmo no Parlamento, sim. Quer dizer, eu não vou mencionar nomes de pessoas que lá estão hoje para não ser desagradável com ninguém. Mas eu recordo há uns anos, em todas as bancadas, estávamos com um nível de pessoas que eram a elite do país, vamos dizer assim. Eu recordo do Dr. Almeida Santos, que já fiz referência, do Engenheiro Guterres, do PS, a Dra. Manuel Ferreira Leite, Leonor Beleza, Guilherme Silva no PSD, Odete Santos, Otávio Teixeira no PCP, ou Freitas do Amaral, Nogueira de Brito no CDS, só para dizer que estávamos com pessoas que eram de outra estratosfera política, com pensamento, etc. Hoje é mais difícil encontrar pessoas com este nível, com disponibilidade para virem para a política, porque, precisamente, as pessoas começam a fazer contas, sabem que se meteram numa casa que tem um rendimento X e que a podem pagar, têm os filhos num colégio privado porque podem não pagar, e de repente pensam, mas se eu for, tudo isto se altera. E tudo isto se altera e não aceitam. E depois, não é só no debate parlamentar, é na qualidade da legislação que fazemos no Parlamento ou no Governo, e nas decisões que se tomam, porque se as pessoas não estão 100% habilitadas, não são as mais habilitadas para tomar decisões, o grau de erro cresce. E por isso acabamos todos por pagar no final do dia. Duarte Pacheco. Sim, diga. Deixar uma pequena nota ainda sobre este tema e pegando nas palavras do Duarte Pacheco. Eu acho que poderia haver para enfrentar o problema que refere de as pessoas não poderem fazer política porque isso implicaria se calhar sacrifícios pessoais grandes para si e para as suas famílias. Isso poderia resolver-se até com algumas medidas, como é o caso de possibilitar que as pessoas optassem, quando acedem a um lugar político, optassem por receber o seu vencimento de origem. Mas isso não resolveria o problema todo, reconheço. Resolveria aquele problema muito agudo que o Duarte Pacheco está a referir, de não se conseguir captar, cada vez haver mais dificuldade em se conseguir captar gente de qualidade para exercer funções políticas. Isso poderia resolver-se dessa forma. Mas não é só por aí que nós temos de ir, porque obviamente também há pessoas com grande qualidade que não têm vencimentos de origem muito significativos e que ficariam aí seriamente prejudicados. Portanto, também teríamos de encontrar soluções para esses. Claro, mas deixem-me perguntar... Deixem-me só perguntar... Já agora, só permitam, isso foi utilizado e todos hoje reconhecem que ficou barato. Isso foi utilizado, essa situação, quando o Dr. Paulo Macedo foi convidado para vir para a Autoridade Tributária e para modernizar toda a AT. Foi um escândalo, Sim. porque ele ia ganhar muito mais do que ganham os técnicos do Estado, porque ele disse que aceitava se pagassem o ordenado que estava a receber no privado. A verdade é que com a melhoria da máquina fiscal ficou provado que ele pagou milhares de vezes o seu ordenado com o plano que pôs em funções e com a capacidade de mobilizar toda a máquina tributária para ser mais eficiente e cobrar mais impostos. Este é um bom exemplo de que paga-se, mas depois há resultados, provando que, quando as pessoas são competentes, têm que ser remuneradas por isso. Nós estamos aqui neste tira-teimas com dois
políticos que já não estão a exercer cargos políticos neste momento e, portanto, já não estão a ser pagos por essa atividade. E, portanto, se calhar sentem-se mais à vontade para responder a esta pergunta, porque o Presidente da Assembleia da República faz menção ao facto de os próprios políticos não levantarem esta questão, não porque não a considerem importante ou relevante, mas porque não há coragem política para o fazer. Isto é assim. E por outro lado, é isto que justifica que muito recentemente, com aquela ação do Chega, quando se quis repor os salários dos políticos, aparentemente se tenha, enfim, sentido algum incómodo com aquilo que André Ventura estava a fazer pela demagogia que demonstrava? Eu acho que, não sei se posso falar. Sim. Não, isso é manifesto, falando por mim, mas creio que se calhar muitos outros pensarão o mesmo. Eu sinto-me muito mais à vontade para falar nestes temas agora do que quando exercia qualquer cargo político, porque nós nunca o tema queima. Parecer que estamos a pedir alguma coisa para nós próprios que possa parecer ilegítima. Mas também por isso mesmo, se calhar deveria encontrar-se aqui uma solução que passasse por não serem os próprios políticos a decidirem sobre as suas remunerações, como aliás já acontece no setor privado, há sempre comissões de remunerações nas grandes empresas, nos bancos, etc. Não serem os próprios políticos a decidir sobre isso, mas haver uma comissão independente, haver uma entidade independente com pessoas inexpugnáveis do ponto de vista moral e do ponto de vista da imagem pública, e que pudesse fazer a análise sobre o assunto, libertando os políticos de terem de estar a debater eles próprios em causa própria, não é? Portanto, mas isso, sim, pegando nas suas palavras, isso é óbvio. É muito mais fácil discutir este tema quando não se tem nenhum benefício ou nenhum interesse específico e direto do que quando estamos lá dentro. Eduardo Pacheco, a par da valorização salarial, Aguiar Branco defende também que é preciso mexer no regime de incompatibilidades. Considera que é preciso um regime menos restritivo. Em tom irónico, diz que hoje só quem não faz nada ou não representa nada na sociedade está em condições de assumir cargos políticos. O regime em vigor é assim tão restritivo? Deixa-me só complementar aquilo que disse Vitalino Canas, porque eu subscrevo. Não tem a ver com a falta de coragem, mas com o receio que todos nós temos quando se está a defender algo que nos pode beneficiar a nós próprios. E, portanto, eu hoje, estando fora, sinto-me muito mais à vontade porque não serei beneficiado por isso. E por isso é que partilho. Ficamos muito mais à vontade, que não quer dizer que não pensasse já a mesma coisa. Por exemplo, sobre a reposição, há vários anos, ainda com a presidência do Dr. Ferro Rodrigues, nós falávamos sobre isso e isto temos que repor, mas não havia coragem para repor. Finalmente isso aconteceu. Agora, as incompatibilidades. As incompatibilidades também são muito apertadas. Porque uma coisa tem a ver com ter uma atividade ao lado. Eu compreendo que a atividade ao lado, e ainda por cima, se for na área em que a pessoa estiver a tutelar, não pode, quer dizer, é o mínimo, mas depois tem que haver racionalidade. Quer dizer, por exemplo, as pessoas podem dar aulas, muito bem, podem dar aulas, mas não podem fazer um comentário na televisão. Qual é a diferença? Tem que me explicar qual é a diferença. Porquê que uma coisa pode e a outra não pode? É porque, se calhar, há muita gente que vem da academia e quer manter o seu lugar e isso exerceu a sua influência para que essa incompatibilidade ficasse de fora. E hoje, com os novos canais de televisão, ainda não se reviu as leis, por exemplo, permitindo que as pessoas possam manter o seu espaço de comentário. E tivemos essa guerra quando foi com a Mariana Mortágua, a quem eu, de imediato, naquela altura, lhe mostrei solidariedade, porque achava uma tonteria aquilo que estava a dizer e a fazer sobre ela. Portanto, o regime de incompatibilidades é, de facto, algo que também deve ser repensado, porque, como está, leva ao limite ao absurdo. Dar um exemplo. No meu concelho, Sobral de Montagraço, a bomba de gasolina, só há uma bomba de combustível, que é onde a Câmara vai abastecer os seus carros, os caminhões do lixo, tudo. Só há uma, que é por acaso do pai daquele que foi o nosso candidato à Câmara.
Se o PSD tivesse ganho, a Câmara ficava proibida de abastecer daquele posto e tinham que ir a um concelho vizinho abastecer de combustível, porque senão ia abastecer na bomba do pai do Presidente. Gastava mais, porque tinha que ir a outros concelhos, tinha que fazer mais quilómetros, tinha que perder tempo, era horas de trabalho que as pessoas iam perder dos funcionários autárquicos, mas era a única forma de não entrar em incompatibilidade. É só para dar um exemplo do absurdo, quando isto é levado ao limite, que se quer regular tudo e mais alguma coisa, em que depois acontecem situações... Tem efeitos perversos. Sugeria agora que mudássemos de tema e que fôssemos ainda ao tema da rusga da operação policial no Martim Moniz, porque o Primeiro-Ministro disse hoje que ficou atónito com as críticas feitas à operação policial no Martim Moniz. Tem razões para isso, Duarte Pacheco? São assim tão descabidos os argumentos invocados pelos críticos? Eu compreendo ambos os lados e eu posso dizer que eu também fiquei chocado com as imagens que vimos. E era aqui que eu queria fazer esta referência. Talvez recordem que durante a invasão da Indonésia em Timor, durante aqueles anos de ocupação, morreram mais de 200 mil timorenses. Sabíamos isso. Mas o mundo parecia que desconhecia. Vivia impávido e sereno e não havia nada. Até que um dia estava uma câmara de televisão no cemitério de Santa Cruz e assistiu a esse massacre. As imagens correram o mundo. E no dia seguinte, face às 100 pessoas que morreram naquela noite e aos 200 mil que já tinham morrido, tudo mudou. A força da imagem. Porque dizem as polícias, nós atuámos como sempre atuámos. Eu acredito que sim, não tenho nenhuma razão para duvidar da palavra da polícia, só que não havia as imagens que hoje há. E por isso é que nós todos, quem está em cargos públicos, quem tem responsabilidades, quem é polícia, etc., sabe que a imagem hoje que está presente na mão de cada um através de um telemóvel tem uma força que supera todos os argumentos racionais que possam ser invocados. E com essas imagens houve um choque, porque todos nós pensámos, mas se for o meu filho que vai passear numa praça, pode ser de repente abordado e mandado encostado à parede, porque estava no local errado naquele momento. Não gostamos que isso aconteça. E é por isso que, porventura, aquilo que tem que ser revisto são os protocolos deste tipo de ações, para que, eu acredito que foram sempre assim, mas que hoje as pessoas já não estão disponíveis para que continuem a ser assim. Vitalino Canas, partilha a perplexidade do Primeiro-Ministro Luís Montenegro ou o choque aqui manifestado por Duarte Pacheco, aquelas imagens? Não, eu começo a ficar um pouco perplexo com a insistência do Primeiro-Ministro em alimentar esta polémica, porque fui crítico e continuo a ser em relação àquela conferência de imprensa à hora do Telejornal das 8 para anunciar coisas despiciendas. Não sou crítico em relação à preocupação pelas questões de segurança, embora me pareça que se deva ter algum equilíbrio, porque de facto, se é verdade, e creio que não existe um problema grave de segurança e o Primeiro-Ministro tem repetido, então também não faz sentido que o Primeiro-Ministro todos os dias se refira às questões da segurança. Eu acho que há aqui... Acha que ele se está a aproveitar politicamente? Não, acho que há aqui um claro aproveitamento, ou seja, penso que o Primeiro-Ministro já ultrapassou aquilo que me parece ser o justo equilíbrio em relação às questões da segurança. No mesmo dia em que a Ministra da Administração Interna aparece a fazer declarações sobre o assunto, aparece também o Primeiro-Ministro mais uma vez a fazer declarações sobre o assunto, desta vez a comentar aquilo que a oposição disse sobre o tema. Eu acho que aqui já há um aproveitamento, um manifesto aproveitamento, ou tentativa de aproveitamento, percebendo o Primeiro-Ministro, e isso é inteligente da parte dele, é um político inteligente, tenho de reconhecer, percebendo o Primeiro-Ministro que esta é uma questão, este é um tema sensível para uma certa esquerda, que obviamente fica chocada com aquelas... Exatamente, mas era isso que lhe ia perguntar, mas não acha que do lado dos partidos à esquerda e todos estes abaixo-assinados que têm surgido com figuras não só dos partidos mais à esquerda, mas também do seu próprio partido, do Partido Socialista, é também um aproveitamento político das imagens que as pessoas não tinham visto e que agora passaram a ver? Também pode ser um aproveitamento político, não vou negá-lo, mas aqui diria que o aproveitamento político é maior do lado do Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro, no fundo, o que está é aqui a explorar, ou a tentar explorar,
a dificuldade de uma narrativa de uma certa esquerda, particularmente de uma esquerda mais responsável, que tem de ser uma narrativa de equilíbrio, porque em relação a essa esquerda mais responsável não pode haver um discurso que seja um discurso anti-polícia. A polícia é um fator essencial de segurança das nossas comunidades, particularmente das nossas comunidades mais frágeis. Claro. E nós temos de ter a consciência de que muitas pessoas se sentem mais seguras por verem a polícia na rua e por verem a polícia a atuar. Portanto, não se pode prescindir da polícia e não se pode ter nenhum discurso que seja entendido ou que possa ser entendido como um discurso anti-polícia. Mas, por outro lado, também temos de ser talentosos a chamar a atenção para que há excessos, pode haver excessos. Ora, é esse equilíbrio desse discurso que talvez não tenha existido em alguns domínios nestes últimos tempos, e se calhar alguns desses abaixo-assinados são desequilibrados desse ponto de vista, mas é este equilíbrio que é difícil de atingir, que alguns setores da esquerda ainda não atingiram e que o Primeiro-Ministro está a explorar habilmente, porque naturalmente o Primeiro-Ministro também sabe que há muitas pessoas que se sentem, apesar de tudo, agradadas pelo facto da polícia ser ativa, porque também ouvimos depois o discurso, justamente nestes bairros mais sensíveis, também ouvimos muitas vezes o discurso das pessoas que lá vivem, até dos próprios imigrantes. Eu sei que aqui é polémico falar-se de imigração nestes casos, mas às vezes são os próprios imigrantes que são as vítimas de desmandos nestes domínios. Portanto, temos de atingir aqui um equilíbrio. Esse equilíbrio, em alguns casos, não tem sido atingido e o Primeiro-Ministro é quem, no fundo, vem trazer um discurso que é um discurso de aproveitamento da situação, porque ao mesmo tempo vai dizendo que não há nenhum problema de segurança, e não há, ao mesmo tempo vai dizendo que a imigração não tem nada a ver com problemas de segurança, e é verdade, também vai dizendo, bem, mas temos de criar aqui estas medidas preventivas, e nós estamos lá, e estamos a fazer, etc. Isso é exagerado, já começa a ser muito exagerado da parte do Primeiro-Ministro. Temos um minuto para o final deste Tira-Temas, mas ainda a pretexto daquilo que dizia agora Vitalino Canas, gostava de perguntar a Eduardo Pacheco se esta intervenção de Luís Montenegro, do Primeiro-Ministro, pode estar a contribuir de alguma forma para uma certa ideia de governamentalização das forças de segurança. Quer dizer, eu admitia mais que a sua intervenção inicial em Bruxelas sobre esta matéria pudesse receber esta acusação do que hoje o comentário. Porque o Primeiro-Ministro não pode estar uma semana a levar pancada todos os dias, de forma inusitada, nomeadamente do líder do Partido Socialista e de outros líderes da oposição, com uma perspectiva completamente radical e querer fazer um aproveitamento político. E o Primeiro-Ministro, eu bem sei que estamos numa época natalícia e Deus manda-nos dar a outra face, mas quer dizer, às vezes há paciência e ele perdeu essa paciência e eu acho que isso é perfeitamente compreensível que tenha reagido, porque a reação desses partidos foi completamente dramática, radical, e contra as forças de segurança, que devem estar também sempre salvaguardadas e analisar sempre se algum excesso pode ou não ter acontecido. Eduardo Pacheco, Vitalino Canas, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite para participar neste Tira-Temas, em que abordámos o tema dos salários dos titulares de cargos políticos e também esta intervenção da PSP no Martim Moniz, em Lisboa.